mudança no prazo para o CONTRAN referendar uma deliberação. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje e é um dos assuntos da Lei 14.599, a lei que fez muitas modificações no Código de Trânsito desde junho de 2023. Então fica até o final para entender o que mudou e o que tem a ver isso com trânsito. Então já deixa seu like, se inscreve no canal para acompanhar os outros conteúdos aqui do canal da UniCFC. Então veja só, uma deliberação é um ato normativo que tem sido utilizado pelo Conselho Nacional de Trânsito, né, através do seu presidente, muito ao longo dos anos, e ele era então já regulamentado através de resolução, porém não constava no Código de Trânsito Brasileiro, até que veio a Lei 14.071, que é uma lei lá de 2020, que entrou em vigor dia 12 de abril de 2021, e ela trouxe justamente essa figura da deliberação para dentro do Código de Trânsito. Se você acompanha essas questões relacionadas às modificações da legislação, sabe que isso é muito importante, em se ter na lei uma previsão legal, sempre dá um respaldo a mais do que apenas em uma resolução que pode ser revogada a qualquer momento. Então, veja aqui, a Lei 14.071, ela colocou lá a deliberação, né, e trazia lá com um prazo para ser feita essa análise, né, disso. E aí é importante saber que lá dentro do próprio Código de Trânsito está determinado que é o presidente do CONTRAN que vai trazer essa deliberação e ela tem um prazo de validade. Né? Ela perde a eficácia se não for referendada pelo colegiado dentro de um certo prazo. Então veja só, o que mudou recentemente então diante dessa figura normativa chamada deliberação? Né? Ela é diferente de uma resolução. Enquanto a deliberação parte do presidente do CONTRAN, uma resolução é deliberada discutida através do colegiado, de todos os integrantes do Conselho Nacional de Trânsito, do CONTRAN. Né? O que nós tivemos? Antes o prazo era de 90 dias para o colegiado referendar a deliberação. Desde a medida provisória 1153 de 2022, e que foi ela que, através das emendas, também sofreu alterações, né? E ela acabou dando origem ao projeto de lei que tornou-se a Lei 14.599, né? Passou a ser 120 dias. Então, nós já tínhamos isso. Veja, a deliberação, ela é um instituto usado, então, mesmo antes de existir no Código, o que aconteceu no final de 2022 foi que foi colocado um prazo a mais, antes era 90 dias, foi para 120 dias, dando um prazo a mais de vigência, de validade dessa deliberação antes do CONTRAN ter que fazer essa discussão e transformar, referendar em uma resolução. E com a medida provisória 1153, ela tem vigência imediata, ela estava lá já trazendo esse prazo, mas ele precisou desse prazo ser convertido em uma lei, né? E essa lei foi a Lei 14.599. Então, na verdade, desde o dia 30 de dezembro de 2023, de 2022, melhor dizendo, nós já tínhamos essa determinação desse prazo de 120 dias. O que aconteceu recentemente com a Lei 14.599 foi que foi colocado realmente, vai permanecer no Código de Trânsito até que venha uma outra lei e modifique, se é que vai vir, né? Então, onde é que está escrito isso? A deliberação ela está lá no parágrafo 3º do artigo 12 do Código de Trânsito Brasileiro, né, que diz o seguinte: em caso de urgência e de relevante interesse público, o presidente do CONTRAN poderá editar deliberação ad referendum, ou seja, tem que passar por uma referendação do plenário, né, do colegiado, para fins dispostos no caput, no inciso 1 do caput desse dispositivo, ou seja, a regra para estabelecer uma nova resolução, né, passa ali pelo colegiado, né, o CONTRAN que edita as resoluções, mas no caso de ser ela oriunda de uma deliberação, né, parte primeiro do presidente do CONTRAN, e aí o conselho como um todo vai ter que avaliar essa deliberação, né, e ver se ela vai ser mantida. Como ela tem prazo de 120 dias, ela tem que ser, para que o conteúdo dela continue valendo, tem que ser referendado, né, feito editada uma nova resolução que vai manter basicamente, ou com algumas pequenas alterações, o conteúdo da deliberação, certo? E aí o próprio parágrafo 4º nesse mesmo dispositivo vai dizer o seguinte, né, a deliberação de que trata o que nós acabamos de ver, na hipótese de não ser aprovada pelo plenário, no prazo de 120 dias, então está aqui o inciso 1 do parágrafo 4º do artigo 12, trazendo o prazo de 120 dias, que antes eram 90 dias, perderá sua eficácia com a manutenção dos efeitos dela decorrentes, ou seja, se aquela deliberação ela não for referendada e transformada em uma resolução, ela não pode mais surtir efeito,
né, a partir dos 120 dias. Tá? E aí menciona no inciso 2 que não está sujeita ao disposto parágrafo 1º e 2º, que é em relação à consulta pública, né, quando vai ser editar uma resolução, parte-se do pressuposto de que tem que passar pelo publicar, né, para que as pessoas possam participar. Tá? Esse é um assunto para um outro momento, mas existe essa previsão. No caso da deliberação, não. A deliberação já parte direto, devido à urgência e relevante interesse público, parte direto do presidente do CONTRAN. E aí eu trouxe aqui três exemplos, só para mostrar para você, né, buscando lá no próprio site do Ministério dos Transportes, nós encontramos lá a resolução 983, aqui, veja que diz, ó, referenda a deliberação 265 de 8 de novembro de 2022. Então essa resolução que saiu no dia 15 de 12 de 2022, ela estava referendando uma norma do dia 8 de novembro, então ainda bem dentro do prazo, né? Então ela referendou uma deliberação transformando em resolução. Então quer dizer que sobre esse assunto que trata aqui o tema, né, nós não vamos buscar mais na deliberação. Nós queremos saber sobre esse assunto e vai na resolução 983, né, não mais na deliberação que tratava do tema, que era 265. Mesma coisa aqui, ó, a 979, a resolução 979, ela referendou, ela é oriunda de uma deliberação, e ela referendou a 261 de 2022, que trata, por exemplo, aqui das questões dos requisitos para os cursos e plataformas tecnológicas, cursos à distância, etc. Né? E aí você tem a 975 trazendo também um exemplo aqui, ela referendou a deliberação 257 que tratava sobre o cadastro, o Registro Nacional Positivo de Condutores, né, sobre o cadastro nesse registro. Hoje, então, quando nós queremos saber sobre o tema, a regulamentação, e não vai mais na deliberação 257, sim na resolução 975, porque ela surgiu lá, então, com o presidente Contran, mas depois ela passa a ser discutida e se torna editada uma resolução pelo Conselho Nacional de Trânsito. Dessa forma, nós temos aí, né, esse novo ato normativo, muitas vezes trazendo o mesmo conteúdo da deliberação. Deliberação, lembrando, é sempre quando há uma urgência e um importante, um relevante interesse público. E aí o próprio presidente do CONTRAN passa, porém deve depois ter que ser analisado pelo Conselho Nacional de Trânsito como um todo, para daí ficar uma resolução, e aí a resolução ela pode, a maioria das resoluções elas não tem prazo de validade, pode sim ter uma resolução estabelecendo um prazo, ser específico até um período, mas no geral ela tem vigência enquanto durar, não vir outra e revogá-la, né, ou alterá-la, etc. Né? Mas aí é assunto para um outro vídeo, certo? Então deixa aqui seu comentário se você sabia disso e também sugestões para um próximo vídeo. A gente está colhendo dúvidas em relação à temática do trânsito para produzir os próximos conteúdos aqui do canal. Então, a gente se vê na próxima oportunidade. Até mais.